Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Leonardo Ames e você está no De Sobra Podcast, o podcast da abundância, onde aqui você vai ouvir conteúdos relacionados a empreendedorismo, a política, a comédia, a esportes, conteúdos úteis e inúteis para o seu dia a dia, mas que de alguma forma possam te entreter ao mesmo tempo em que você pode ouvir uma história inspiradora de alguma pessoa. E hoje a gente está aqui com um cara que vem diretamente de Jaraguá do Sul, aqui para a nossa TV Gaspar, que é a nossa parceira nesse projeto, que é a nossa parceira aqui no De Sobra Podcast. A gente está aqui hoje com ninguém mais, ninguém menos que Rodrigo Livramento, vereador de Jaraguá do Sul e também empreendedor. É isso aí, Rodrigo? É isso aí, Léo. Pô, que introdução, cara. Fantástico. Muito criativa. Primeira vez que eu te conheço, né? Tô tendo esse prazer de estar aqui na TV Gaspar, no De Sobra Podcast, que é um podcast, um projeto novo que está surgindo de pessoas jovens. Não apenas vocês, não apenas você, Léo, mas as pessoas que estão aqui te acompanhando são todos jovens. Quem está em casa não pode ver, mas é muito bacana fazer parte desse projeto e ter pessoas jovens como protagonistas, como você se mostrou desde cedo já escrevendo teu livro. Então, parabéns e muito feliz de estar aqui. É isso aí, a juventude ela tem que ser protagonista em qualquer área da vida, em qualquer área da sociedade. E hoje tu é, de alguma forma, um grande protagonista, porque tu tá conseguindo mostrar a força da juventude, tu tá conseguindo mostrar a tua força enquanto jovem, fazendo um grande trabalho em Jaraguá do Sul. E isso me deixa muito feliz, porque justamente a gente consegue vislumbrar. Quando a gente fala e quando a gente escuta, normalmente, que a juventude é o futuro do Brasil, que a juventude é o futuro do mundo. Não, a juventude é o presente. E tu tá mostrando pra gente que a juventude é o presente. Mas antes de a gente entrar em todo o trabalho que tu tá fazendo, a primeira coisa que eu queria entender é, de maneira breve, resumida, como que tu resumiria quem que é o Rodrigo Livramento? Eu sou um cara de 26 anos, gosto muito de tomar suco de laranja, comer sorvete, chocolate, meu paladar é super infantil, batata Smiles é meu prato favorito. Eu sou um cara normal como qualquer outro, talvez não tão normal por optar pela política já desde cedo, mas gosto muito de esporte, sou apaixonado por futebol. Aliás, até conheço um pessoal que joga pádel aqui em Gaspar, é meu novo esporte favorito, adoro tênis. Mas, enfim, eu achei isso muito curioso e resolvi falar dessa forma com vocês, porque geralmente as pessoas perguntam, tá, mas quem que é você? E aí sempre vem uma resposta padrão, né? Acho que essas respostas padrões estão fora do contexto legal, é mais fácil você dar uma resposta fora do padrão, né? Então eu resolvi me apresentar dessa forma. Mas eu tenho 26 anos, sou vereador em Jaraguá do Sul, sou o mais jovem eleito em Jaraguá, sempre gostei de política, apesar de nunca ter tido familiar metido na política ou coisa parecida. Estudei Direito, nunca me formei na faculdade de Direito, me formei em Serviços Jurídicos, que é uma faculdade semelhante, eu consegui validar as matérias porque eu estava de saco cheio com a faculdade, e apesar de eu sempre criticar quem abandonasse a faculdade no final, chegou um ponto da minha vida que eu não queria mais saber daquilo, eu queria estar feliz comigo mesmo. Estudei fora do Brasil também Justiça Criminal, através de uma bolsa de estudos que eu conquistei. Faço pós-graduação atualmente em escola austríaca, que é uma vertente de pensadores austríacos que nunca são ensinados nas escolas. Sou empreendedor já desde muito jovem, já tive agência de marketing, já participei de várias empresas dos mais variados tipos. Ano passado abri um wine bar em Jaraguá. Aliás, vi que aqui embaixo do estúdio tem um outro wine bar que me deixou curioso. Então eu sou esse cara, empreendedor, metido na política, que não gosta das velhas práticas, que está tentando bater de frente com os sistemas, amigo de todo mundo e que ainda está tentando se encontrar e aprendendo ao longo do percurso da vida. Que massa, cara, que massa. É uma honra poder te receber aqui. Antes de mais nada, obrigado por aceitar o convite. E Rodrigo, beleza. Hoje é vereador, é empreendedor, mas e quem que era o Rodrigo lá atrás? Quem que era agora, se imaginando, quem que era o Rodrigo lá com 9 anos? Quem que era o Rodrigo na escola? Quero entender um pouquinho mais da tua história. Quero entender de onde que começou tudo isso para que hoje tu possa chegar onde tu tá e principalmente conseguir chegar a ser a pessoa que tu é. Essa é uma boa pergunta. Eu tive uma infância que poderia ser de qualquer outra pessoa. Eu sou nascido em Florianópolis. Vim morar aqui no norte do estado aos 11 anos de idade, desde então moro em Jaraguá do Sul. Não penso em mudar de outra cidade por conta da segurança que a cidade nos dá, a comodidade, o trânsito, o estilo de vida. Não me vejo morando em outra cidade. Eu era uma criança muito miúda, meu crescimento foi atrasado em comparação com os meus colegas, então eu sempre fui o mais fraquinho, o mais magrinho, sofria bullying pra caramba. Te entendo bem. De me baterem, de ser o mais zoado,
fisicamente, psicologicamente, mas eu ainda assim gostava de todo mundo, mesmo o pessoal me batendo, mesmo eu sofrendo, mesmo eu chorando. Eu era aquele cara que ainda queria ficar de bem com todo mundo e de bem com a vida. Nunca me dei bem em matemática, física ou exatas, reprovei, peguei recuperação, me sentia extremamente frustrado, extremamente incapacitado, com a certeza de que as coisas não seriam nada fáceis para mim e com muitas dúvidas com relação àquilo que seria da minha vida. Alguém que não se dava bem com os padrões da sociedade. Mas algumas coisas eu já tinha bem estabelecido na minha cabeça, que era que o sistema não era certo, aquilo não era... esse padrão que nós temos nas escolas não era algo benéfico, que não permitia o florescimento da juventude, das ideias, do desenvolvimento de cada capacidade individual. E nesse contexto de infância bastante turbulenta, eu fui crescendo e fui me desenvolvendo. Agora, se tu quiser, eu também posso falar um pouquinho mais do meu desenvolvimento como político, como cidadão político. A minha primeira memória política foi na campanha do Lula e do Fernando Henrique Cardoso. Eu devia ter 6 anos aproximadamente, em que eu fazia campanha pro Lula. Sim, todo mundo erra nessa vida. E eu fazia campanha com meu melhor amigo no centro da escola, falando Lula presidente, Fernando Henrique na patente. Esse era o nosso lema. Só que eu nunca tive família na política, nunca fui envolvido, só que eu já sabia da importância, de alguma forma, aquele Rodrigo que tinha 6, 7 anos já sabia da importância da política para com a sociedade, para com as mudanças que nós esperávamos ter. E eu já me posicionava politicamente. Um fato curioso, isso eu morava lá em Florianópolis, numa escolinha que era na frente de uma pequena praia, que tem lá no bairro de Coqueiros. O Lula acabou ganhando a eleição, claro que graças à minha campanha efusiva em Florianópolis, né, o que seria do Lula sem a minha campanha, e a neta dele foi morar em Floripa, num condomínio residencial que a minha família morava. Ele ainda não tinha conquistado toda a riqueza que ele conquistou através do mensalão e os outros esquemas que a gente ainda não descobriu e nem vai descobrir, mas era um condomínio bem simples que nós morávamos na época, e a neta dele foi estudar na mesma escola em que eu estudava. Eu não sei até que ponto isso acabou impulsionando esse Rodrigo político, mas o fato de eu conviver com a neta dele e a filha, a neta dele, né? Ele tinha a filha que estava morando no condomínio e a neta dele, por consequência, a filha da filha dele, estava na minha escola. Então eu via os seguranças fazendo a escolta da neta dele, que tinha mais ou menos a minha idade, da filha dele, e aquilo ali eu acho que de alguma forma me impactou, me tornou a política um pouco mais próxima, me fazia querer acompanhar mais o dia a dia no Jornal Nacional, das decisões que eram tomadas. Eu acho que isso me impactou de alguma forma, me impulsionou como ser político. E aí é claro que isso tudo foi evoluindo. Eu vim para Jaraguá, minha primeira experiência mais voltada para a política foi na 4ª série, como líder de classe. Era um programa novo que tinha sido implementado na minha escola. Eu assumi como líder de classe e estava muito feliz porque eu sentia que eu tinha o poder nas minhas mãos de impactar positivamente a vida daquele grupo que eu representava, que era a minha classe. Era a 4ª série. E nós tínhamos algumas demandas muito justas, como ter chocolate à venda na cantina, como pintar uma trave para a gente jogar bola numa parede, num gramado que não era utilizado, e também para ter armários nas escolas. Afinal de contas, quem nunca levou uma mochila pesada para casa? E é uma solução simples, né? Colocar armário. Eu via nas séries americanas, aqueles armários nas high schools. E por que a gente não podia ter no Brasil isso? E eu lembro que teve uma reunião, enfim, o pessoal falou que iria atender as minhas demandas. A coordenadora olhou para mim e falou: depois das férias do ano, as suas demandas vão ser atendidas. E eu nunca me esqueço da minha sensação de alegria, de trazer essa notícia para o meu grupo, de me fazer útil, de fazer as pessoas confiarem em mim e de me sentir útil para aquele grupo. Foi uma alegria fantástica, assim, indescritível, que eu sinto até hoje. E afinal a política no fim é sobre isso, né? A política, no caso, é um instrumento para tu conseguir fazer isso, tu conseguir, de alguma forma, transformar a vida dessas pessoas que estão ao teu redor, desse grupo a qual tu faz parte, assim como quando era líder de turma. Teu objetivo ali era justamente conseguir mudar aquele ambiente que tu estava inserido positivamente. E hoje, querendo ou não, o teu objetivo na política é o mesmo, não é? Exatamente. A política ela é vista como algo ruim, mas a política não é ruim em si. Ruim é aqueles que fazem da política um instrumento perverso de poder e de manutenção dos interesses pessoais. Mas já naquela época, eu também lembro da minha sensação
ao passar as férias e ver que nada daquilo que havia sido prometido realmente havia sido feito. Passaram os anos, as nossas séries foram evoluindo, eu saí da escola, a escola fechou, foi demolida e as mudanças nunca foram feitas. E ali aconteceu a minha primeira desilusão e decepção da política. Depois dessa experiência, eu nunca mais quis fazer parte de líder de turma. Nem no ensino fundamental, nem no ensino médio. Vários anos se passaram, as pessoas me chamavam de filho do presidente, filho do prefeito, neto de não sei quem, porque falava em política e eu queria estar no meio, eu gostava. Eu tinha memórias, quando criança, eu adoro jogar bola, né? Sempre gostei de jogar futebol. De estar em um aniversário com os meus colegas e ao invés de jogar bola com os meus amigos, eu ficava escutando os pais conversar, porque os pais falavam de política. E eu gostava de ouvir eles falar de política. Então eu sempre fui estranho nesse sentido. Então eu sempre gostei disso, mas eu nunca acreditei na política como um instrumento de mudança para mudar a sociedade. Talvez por tudo aquilo que a gente via na TV, porque é a realidade política é essa hoje. É um grande esquema de perpetuação no poder e de anseios pessoais e partidários sendo colocados à frente do interesse público. E porque eu já tinha tido aquela minha primeira experiência que havia sido frustrante o suficiente para eu entender como as coisas funcionavam. Aí só depois que eu fui para os Estados Unidos, morar lá fora, que eu tive... Isso tinha quantos anos? Isso eu tinha 19, 20 anos. Eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos, para estudar justiça criminal. E aí eu voltei de lá com várias ideias. Daquilo que dava para fazer diferença numa universidade. Lá você tem um apoio psicológico, um cara que realmente se preocupa com aquilo que tu faz fora da faculdade, emprego, quantas matérias tu vai fazer, como você está se sentindo, como está teu psicológico, como está teu desenvolvimento acadêmico. Lá você tem feiras de emprego realmente, porque a faculdade te prepara para o mercado de trabalho e não para você tirar um canudo, como infelizmente virou uma fábrica de tirar canudos, que 80% das pessoas que entram na faculdade não se formam, porque entram num sistema por pressão da sociedade, por incentivos de mercado que não são, que distorcem inclusive as preferências temporais das pessoas. Vou tentar destrinchar o que eu estou falando. Esses incentivos de mercado, se eu digo que uma faculdade tem um subsídio para você entrar, que você não precisa de financiamento, você tende a entrar nessa faculdade, sendo que naturalmente você não entraria em condições normais. Então, um estímulo criado por um político, que achou que aquilo ali era uma política pública boa, fez você entrar numa faculdade que você nunca entraria na sua vida. Isso vai fazer você tomar uma decisão diferente do que você tomaria em condições ceteris paribus, de iguais possibilidades, e que talvez você tá deixando, talvez não, né? Muitas pessoas deixam de fazer aquilo que o coração mandaria elas fazer, se é que elas têm que fazer faculdade, que eu também acho isso errado, a gente virar escravo da ideia que você tem que fazer uma faculdade para fazer um curso só porque você tem um incentivo fiscal para fazer. Você cria pessoas que, enfim, não têm afinidade com aquela área. Mas enfim, daí voltei cheio de ideia e um amigo meu me convidou para fazer um centro acadêmico de direito. Eu nem sabia o que era um centro acadêmico de direito. Aí ele me explicou, ele estava mais interessado nas festas, eu mais interessado na parte de política estudantil. Falei, olha, minha primeira experiência não foi muito boa, mas vamos tentar diferente? Vamos. E aí as coisas funcionaram e eu fui me envolvendo com a política aos pouquinhos. Então, em resumo, foi isso. E aí depois disso, mas vamos lá, vamos continuar. Ali depois criaram esse centro acadêmico, foi em Jaraguá. E aí, que movimento que vocês fizeram ali? Como que isso de alguma forma conseguiu te levar a chegar em 2020 e ser o vereador mais jovem de Jaraguá do Sul? O centro acadêmico não me serviu de uma alavanca para entrar na política partidária, mas me serviu para entrar na política. E quando a gente fala em política, existe a política do dia a dia, e tudo que a gente faz é política, desde até você pedir para sua mãe sair mais cedo para sair com os amigos, ou para voltar mais tarde em casa, ou quando a esposa fala com o marido que precisa fazer qualquer coisa, que precisa levar o filho na escola, ou enfim, tudo é política, né? Tudo é política. As pessoas tendem a pensar em política só em relação à política partidária, mas isso é política, política em essência, política real. É a arte de negociar, é a arte de querer melhorias. Então a gente faz política em todo momento, em toda a vida, nas nossas relações pessoais, nas nossas relações em grupo. E aí,
nós tivemos uma experiência muito proveitosa no centro acadêmico, fizemos júri simulado, fizemos palestras, fizemos sorteio de livro, fizemos excursão para ver Sérgio Moro em Gramado, na época que a Lava Jato estava ainda no auge, então foi bem bacana essa experiência. E eu lembro que em Jaraguá tinha um projeto em discussão para proibir vereador de assumir cargo em secretaria. Esse é um fato que me marcou e que foi um daqueles pontos de mudança nos meus rumos de vida, eu acredito, ou um gatilho. E aí aquele projeto era um projeto que 96% da sociedade, em uma enquete realizada na época, apoiava o projeto de proibir o vereador de assumir cargo em secretaria. Aquele cara que é eleito vereador e depois assume um cargo no governo. Ele é do legislativo e assume um cargo no executivo que ele deveria fiscalizar. Não tem sentido. E ele assume por quê? Porque ganha um salário mais alto, aí coloca um suplente do mesmo partido no lugar, o partido amplia o poder, só que o cara que votou na pessoa para ser vereador acaba perdendo o vereador. E o voto é rasgado. Então é uma coisa que geralmente indigna as pessoas que não estão acostumadas com as velhas práticas da política, e conosco não era diferente. Eu entendi a importância do centro acadêmico na sociedade como entidade representativa, gostaria de me manifestar, me senti obrigado a me manifestar, porque tem uma frase de Dante Alighieri que é muito legal, que fala que o inferno tem um lugar reservado para aqueles que escolhem permanecer calados em tempos de crise. Eu acho isso muito importante, porque todo mundo gosta de criticar, mas qualquer idiota consegue criticar. Só que uma crítica por si só, quando você não está disposto a fazer diferente, é uma crítica vazia, é uma crítica idiota. E eu senti a importância, eu senti a responsabilidade de eu, como agente, entrar na sociedade e fazer diferente. Porque eu criticava os políticos, então eu tinha que ter a decência de eu colocar a minha cara a tapa e tentar fazer diferente. Pelo menos tentar. Porque só criticar e dizer que os políticos são horríveis, qualquer idiota sabe fazer. Mas quem que vai fazer diferente se não você? Se não eu? Se não nós? Quem que tá vindo atrás na sociedade? Ninguém tá vindo. Então, eu precisava assumir as minhas responsabilidades. E o começo de tudo isso foi fazendo uma carta pública, enviando e protocolando para cada vereador, explicando de maneira lógica, racional, com argumentos, o porquê que nós deveríamos ser contra essa prática de vereador assumir cargo em secretaria. E na época uma vereadora, no dia da votação, me ligou e ela falou assim para mim: quem você pensa que é para dizer aquilo que a gente tem ou não tem que fazer aqui na Câmara de Vereadores? Aí eu falei: quem que ela pensa que é? Ou que sociedade nós estamos vivendo para um vereador achar que manda em um pagador de impostos? O pagador de impostos banca o salário desse cara chamado vereador. Ele tem que prestar contas para a sociedade, não a sociedade tem que prestar contas para ele. Ele tem que pedir desculpa para alguma coisa, não eu como munícipe que estou querendo me manifestar de maneira respeitosa, expondo os argumentos e me direcionando a um representante do povo, pedindo para que ele me represente, e ele achando errado que eu pedisse que ele represente. Ele só estava fazendo a minha função, ele só deveria estar fazendo a minha função. Então, são esses pontos de inflexão que acabaram me fazendo entrar na política. Um outro ponto de inflexão foi quando eu estava nas Olimpíadas, eu fui voluntário nas Olimpíadas, fui coordenador de escolta dos jogadores de tênis na Rio 2016. Era agosto daquele ano, e eu estava na frente daqueles elefantes brancos, vendo que adorava esporte, né? Mas eu tinha discernimento que aquilo era um absurdo. E eu liguei para um colega meu que já conhecia o Partido Novo em Jaraguá do Sul, e eu falei para ele: poxa, vamos fazer o Partido Novo acontecer? Acho que é uma ideia bacana. Eu nunca me filiaria num partido tradicional. Não tinha confiança que eu iria conseguir sobreviver ao sistema, mantendo a minha independência ou conseguindo ser produtivo de alguma maneira. E ele falou assim para mim: olha, Livramento, eu acho a ideia muito bacana, mas não é tão fácil assim. Essa ideia é muito idealista, ela nunca vai dar certo. Eu falei: cara, é justamente isso que a gente precisa. Nós precisamos de alguém disposto a algum objeto, alguma ferramenta que não seja nada parecido com o que a gente tenha hoje. Porque se é para fazer igual, é melhor não fazer. E na política nós precisamos de pessoas que entrem lá dispostas a fazer diferente. Por isso que eu tenho muito forte comigo a necessidade de nós colocarmos pessoas de fora da política, que tenham ojeriza ao sistema, que não queiram fazer parte das negociações, desses acordões que acontecem. Nós precisamos romper com o sistema. Com diálogo, sim. Mas o que é certo, o que é errado. E nós precisamos de pessoas dispostas a quebrar as velhas práticas e sem amarras com o sistema tradicional. Porque alguém que chega lá mais ou menos,
que chega lá bem intencionado, meu amigo, inferno tá cheio. Nós precisamos de alguém que tenha realmente vontade e que tenha noções claras do que é certo, do que é errado, do que é ético, do que é antiético, do que é uma boa política pública, o que é uma política pública populista, porque de populismo nós já estamos cheios. Então, são vários acontecimentos ao longo da vida que me levaram para a política realmente. Perfeito. E hoje me fala um pouquinho mais. Foi eleito em 2020 e qual que é o trabalho que vocês estão desempenhando em Jaraguá do Sul desde 2021? Bacana. Eu fui o segundo mais votado. Eu acredito que eu fui o único eleito que nunca tive muito envolvimento. Aliás, nunca tive envolvimento qualquer com a política tradicional, nunca tive cargo, nunca tive familiar na política. Eu fui eleito com o apoio da sociedade, com o apoio dos amigos, com o apoio das pessoas que confiavam em mim, com as pessoas que ainda não me conheciam, mas que eu me apresentei com propostas claras, com a minha ideologia sendo colocada sempre de maneira clara às pessoas, apresentando a minha história de vida, olhando no olho das pessoas, fazendo uma campanha política muito frente a frente, muito verdadeira. Fazer campanha no sinal. Eu nunca tinha tido a experiência de ir para um sinal para conversar com as pessoas. Nunca tinha tido esse perfil. Eu sequer tinha redes sociais antes de entrar na política. Não tinha Facebook, não tinha Instagram. Orkut eu só criei um perfil fake para entrar nas comunidades, porque eu sempre fui um cara muito introvertido. Mas a minha indignação me fez expor politicamente. Eu sabia que eu precisava falar. Eu precisava tirar essa vontade de mudar dentro do meu peito que ficava guardada, e foi através do microfone das redes sociais que eu encontrei esse espaço. E aí foi falando com as pessoas que eu consegui vir a ser eleito, o segundo mais votado na minha cidade. Foram 3.021 votos. E vou tossir, você fala alguma coisa enquanto isso. Não, show de bola. Eu acho que eu gostei bastante quando tu falou, e é uma coisa que eu concordo bastante, quando tu fala de a gente trazer pessoas que são de fora da política para que entrem ali dentro. Para que justamente elas não entrem já corrompidas. Porque hoje, normalmente, quando a gente vê uma pessoa chegando para a política, uma pessoa chegando a ser candidata a vereador, muitas vezes é alguém que já passou por alguma secretaria, que já foi secretário de obras e aí mandou um macadame para cada um dos seus eleitores, ou qualquer coisa do tipo que a gente já está acostumado a ver e que não é novidade para ninguém. Então, também concordo bastante, gosto bastante quando eu vejo gente de fora da política entrando ali para dentro, porque eu vejo que realmente... É claro que tem muita gente que, mesmo vindo de fora, acaba não conseguindo relutar contra si mesmo e se corrompendo ao sistema que é criado. Mas eu acho que eu vejo em ti alguém justamente que consegue relutar contra isso e ir no caminho inverso do que normalmente acontece. E a gente conseguiu vários avanços. Uma das coisas que eu sempre critiquei foram aqueles velhos cabides de emprego que se criavam dentro dos gabinetes, seja do prefeito ou dos vereadores, em que iam lá os apadrinhados, as pessoas que ajudaram durante a campanha. Na minha campanha teve ajuda de muitos voluntariados, mas eu fiz o primeiro processo seletivo da história da minha cidade. Então, igual uma empresa, eu acho que numa empresa a gente tem que contratar as pessoas por critérios técnicos. Tu não vai contratar o teu avô só porque ele é teu avô, o teu amigo de infância só porque é teu amigo de infância para tocar a tua empresa. Tu vai contratar pessoas competentes. Eu acredito que se você faz isso na esfera privada, se você faz isso para cuidar do seu patrimônio, você também tem que fazer isso para cuidar do patrimônio público. Então nós temos o primeiro processo seletivo da história, foram mais de 200 pessoas inscritas de todo o país, selecionamos essas pessoas que trabalham comigo até hoje, estão aqui na minha prestação de contas que eu trouxe para ti, inclusive com a vivência, com a experiência delas, público para todas as pessoas, como deve ser. No setor público você precisa ter transparência, para mim é muito importante. E o legal é que não ficou restrito apenas ao meu gabinete. A partir do momento que nós temos o processo seletivo, outros vereadores também fizeram o processo seletivo. E a gente teve uma contaminação positiva de boas práticas, de novas ideias. Outra coisa que eu tenho é ter um gabinete custo zero. Isso porque o Milton Friedman, que é um economista da Escola de Chicago, liberal, Nobel em Economia, fala que existem algumas formas de você gastar o dinheiro. Você pode gastar, por exemplo, o seu dinheiro com você mesmo. Você pode gastar o dinheiro de outra pessoa com você mesmo. Você pode gastar o seu dinheiro com uma outra pessoa. É a mesma coisa que você ganhou um dinheiro de um terceiro e você tem que comprar um presente para você mesmo. Se o dinheiro não é seu,
você não vai querer, não vai ter incentivos para economizar. Se o presente é para você, você vai querer ter a melhor qualidade e não vai ver muito para o preço. Se você pega um dinheiro de você e vai gastar com você mesmo, você vai querer algo de qualidade, mas você vai ver o custo-benefício. Se você vai comprar uma coisa com o seu dinheiro, mas para um terceiro, você vai cuidar muito do dinheiro, mas a qualidade já não é tão importante. Ainda mais se o terceiro não tiver noção de que o que ele está ganhando não é um presente, mas é algo que ele mesmo paga, como é no caso dos impostos. Então a forma de a gente gastar o nosso dinheiro de forma mais eficiente é nós gastando o nosso dinheiro conosco mesmo. E é o que eu faço no meu gabinete. Então eu renuncio a todos os privilégios que eu teria como vereador, como material do escritório, carro oficial, telefone, diárias de viagem, que inclui passagens aéreas, motorista da Câmara, e outras coisas que eu acho que não faz sentido, porque na minha empresa eu sou empreendedor, então o dinheiro que eu recebia na minha empresa era o dinheiro que eu gastava comigo. Eu, como vereador, recebo uma remuneração que tem uma remuneração baixa. Por que eu ainda vou ter direito a que a Câmara pague outros custos meus como vereador? Eu não acho isso certo. Não acho que isso cria bons incentivos para se gastar dinheiro. Então, tudo aquilo que eu teria direito de privilégio para manter meu gabinete, eu renuncio e banco com os meus próprios custos. Além do mais, a gente recebe muitas demandas. Nós temos o maior programa de fiscalização da história de Araguá. Foram mais de 40 milhões já fiscalizados. E então o nosso gabinete também é bastante eficiente nesse sentido. E além de não gastar com as verbas de gabinete, eu ainda contrato com a minha própria remuneração uma assessoria externa de profissionais que trabalham de maneira remota para ajudar a dar mais produtividade. Então essas pessoas me ajudam com matérias do legislativo, me ajudam com matérias de fiscalização, me ajudam a criar políticas públicas, tudo isso pago com o meu próprio recurso. Porque o meu objetivo em entrar na política é melhorar a vida das pessoas. E para melhorar a vida das pessoas, nós não podemos medir esforços. E é preciso fazer o certo desde o princípio. Sem amarras com o sistema, sem dar cargo, sem ter privilégio, sem ter rabo preso com ninguém. Porque na hora que a conta chega, e ela vai chegar, aí fica difícil. Porque, infelizmente, o legislativo não é algo separado do executivo, não é algo isento das velhas práticas. Então, a melhor coisa que tem é você não ter rabo preso com ninguém. Por isso que eu insistia tanto e continuo insistindo de a gente ter pessoas de fora da política para mudar a política. Porque se for pegar quem já está lá, a gente nunca vai sair do lugar. Vai ficar sempre no mesmo círculo. Então, a gente precisa romper com as velhas práticas. Perfeito, perfeito. E esse trabalho inteiro que eu tô vendo aqui, ele é todo pautado em uma filosofia que eu acho que antes da gente seguir, eu gostaria que tu falasse um pouquinho dessa filosofia do Novo, essa filosofia dos movimentos liberais, libertários que tu participa. Para quem tá ouvindo, e a galera aqui que ouve a gente é principalmente gente mais jovem, galera que tá ouvindo e nunca teve contato com essa filosofia, nunca escutou ela, qual que é a filosofia de política em si que vocês estão trabalhando em cima? Eu acredito que o poder tem que estar na mão das pessoas. Ninguém melhor do que você, do que a sociedade, do que cada indivíduo de maneira isolada para tomar as decisões para a sua vida. Porque o conhecimento na sociedade está disperso. Nós acharmos que os políticos, que são a classe mais mal vista na sociedade, vão tomar a melhor decisão para a minha vida, para a sua vida, é pura inocência, para não dizer ignorância. Porque foram feitas várias pesquisas, e não precisa fazer pesquisa, os políticos são a classe mais mal vista da sociedade. E o brasileiro muitas vezes adora o Estado, que é o Estado para tudo, para dar vale isso, para dar auxílio isso aqui, para dar bolsa isso aqui, mas esquece que o dinheiro pago para essas bolsas, para esse auxílio, sai deles mesmos. E o Estado, tudo aquilo que o Estado gasta, ele gasta mal e mais caro do que se você gastasse do próprio bolso. Então a gente tira dinheiro de nós mesmos para dar para outra pessoa, para um bando de bandido, para um bando de idiota, para eles escolherem como gastar o nosso dinheiro. É uma coisa irracional. É irracional, você fala para qualquer... Mas a gente segue nesse sistema. Não, eu vou dar meu dinheiro pro político, o político vai escolher como eu vou gastar meu dinheiro. Gente, é loucura. Ainda mais nós que moramos aqui no Sul, porque a gente tem uma coisa chamada pacto roubativo, quer dizer, pacto federativo. O que é isso? O dinheiro que nós produzimos no Sul vai para Brasília e Brasília devolve para os estados. De cada R$100 que a gente produz aqui em Santa Catarina, só voltam 20. Só voltam 20. Então, cada R$100 de impostos que nós pagamos, só 20 voltam para Santa Catarina. Dos 20 que voltam,
metade é gasto só em atividade administrativa. Na verdade não é metade, é 70%. Então dos 20 que sobram, que voltam de Brasília, uns 8, 7,5 são gastos na atividade fim. O que é atividade fim? É no asfalto, é no teu atendimento lá no posto de saúde, é no professor que está dando aula para o teu filho, porque o resto é para pagar o comissionado da saúde, que é parente do vereador que está lá ganhando o cargo, que é para pagar o cara que ajudou na campanha que precisa de um outro cargo, porque as atividades administrativas do Estado, o Estado brasileiro é extremamente inchado, consome muito e entrega muito pouco. Hoje, no Brasil, nós pagamos impostos de países escandinavos, mas recebemos serviços de países africanos. Essa é a verdade. Por quê? Porque a máquina é muito inchada. Porque a máquina é ineficiente. Para você fazer uma obra pública, você tem que fazer uma licitação, vai levar 2, 3 anos só para tirar do papel a obra. E quem paga esse custo da ineficiência? É a sociedade. Então, de R$ 100 que eu envio como imposto, só vai voltar R$ 7, R$ 8 de benefício para mim. É isso. É isso. E tem gente que em sã consciência acha que essa é a política pública que vai mudar a vida das pessoas. Não vai. Show. E então fica aproximadamente desses R$ 20 que fica aqui no estado, aproximadamente 60%, 40% fica com a gente, aproximadamente isso. Volta em serviços direto, 40%. Volta em serviço direto, 35%, 40%. é mais ou menos isso. Certo. E dos 80% que fica em Brasília? Para onde vai? Vai para outros estados que nós sustentamos. Tem estados do Nordeste que arrecadam 10 vezes mais do que eles produzem. Então, e por que eles não estão ricos? Enviam 10 e volta 100. E volta 100. Por que eles não estão ricos? Porque o problema do Brasil não é falta de dinheiro. É como usar o dinheiro. Porque o dinheiro se perde quando é colocado em mão de pessoas ineficientes. Vamos fazer a redistribuição da riqueza. Vamos começar a taxar os ricos, os bilionários. Vamos taxar o Elon Musk e vamos colocar todos os bilhões do Elon Musk na mão dos países africanos, na mão dos mais pobres. Vai funcionar? Não vai. Talvez eles tenham um ano produtivo e depois vai sumir tudo. Vão gastar tudo nas piores coisas, que eu não quero nem falar aqui. Mas por quê? Porque todo mundo nasce igual. 2 mãos, 2 pés, 2 olhos, todos têm, pelo menos deveriam ter em situações, e essa é a briga de um liberal de verdade, de dar igualdade de oportunidades. Todos têm que ter iguais oportunidades para crescer. Mas na verdade o Estado hoje é um gerador de desigualdades. Desigualdades porque hoje quem mais paga tributo no Brasil são os mais pobres. Porque a tributação no Brasil ela é focada no consumo. E quem mais consome proporcionalmente à renda é o mais pobre, que vê a alta inflação corroendo a sua renda, porque não é só os impostos, né? A inflação também corrói a renda. Se eu só vou ter reajuste daqui a um ano, eu tenho uma inflação de 10%, na verdade, a tributação no Brasil, que hoje é próxima a 40%, tem ainda crescido os 10% da inflação que o cara não consegue ganhar dinheiro. Então isso tudo precisa ser visto, né? O sistema está totalmente equivocado. O Estado ele gera essa desigualdade quando 80% dos recursos do MEC vão para pagar o ensino superior. E quem consegue acessar o ensino superior? É o cara que tem um estudo nas instituições privadas ao longo da vida, porque o pai tem condição financeira. Então o Estado arrecada, tira dos mais pobres e dá para os mais ricos. Quando o Estado prende 8% da renda do trabalhador em FGTS, e essa renda rende menos do que a inflação, ele está tirando a oportunidade dessa pessoa investir, de gerar de riqueza, de gerar melhorias para a própria vida deles, para usar o dinheiro dele como eles bem querem, em políticas públicas ineficientes. Então o Estado que faz esse tipo de política pública tão idiota é um Estado que nunca vai andar para frente. Um Estado com políticos que preferem destinar 5 bilhões de reais em fundo partidário, em fundo eleitoral, ao invés de investir na vida das pessoas, porque o Brasil, pasmem, 40 milhões de pessoas vivem em situação de extrema pobreza, é um país que nunca vai dar certo, porque são pessoas que fazem esse tipo de escolha mau caráter, que tomam todas as decisões mais importantes da vida em sociedade. E esse país não tem como dar certo. Não tem como dar certo quando uma população espera que esses caras, crápulas do jeito que são, vão melhorar a vida das pessoas. Não vão. Então, o meu trabalho como político é de boicotar esse sistema nefasto, imoral e calhorda de pessoas que
batalham por seus interesses pessoais e seus interesses partidários, porque essa ilusão de que político está preocupado com a vida das pessoas é a maior farsa que tem. Eles não estão nem aí para as pessoas, eles estão aí para o bolso deles, para a eleição deles. A primeira preocupação de um político é a eleição, a segunda é a reeleição, e qualquer coisa que esteja atrás disso, que não seja relacionada à eleição, está muito atrás. O cara nem lembra mais. O trabalho de um político é sempre pensar de 4 em 4 anos, né? Sempre pensando na próxima eleição. Se elege e o trabalho dele durante aqueles 4 anos é já pensando na próxima eleição. Para que ele não saia dali nunca, para que ele não perca nunca a mamata em que ele está inserido. É isso? Nós estamos vivendo um ano eleitoral. Você realmente acha que alguma reforma importante do Brasil vai ser aprovada? Reforma administrativa, reforma política, reforma tributária, reforma da federação? Nada disso vai ser aprovado, porque eles não estão se importando com isso. Eles estão já de olho na eleição desse ano. Não fizeram nada nos outros anos que tinham, né? O Brasil tem um monte de urgência e pouca coisa é feita. Mas você acha que alguma coisa vai ser aprovada? Ninguém acha, né? Os ministros falam que não vão ser aprovados. Os deputados admitem que nada vai ser aprovado. Eles admitem isso na cara dura. Só que as pessoas não param para pensar. Então nós vivemos numa grande ilusão. 1984, tá aqui, George Orwell. As pessoas ficam vendo aquela TVzinha do governo e aí não sabem viver a realidade. É um mito na caverna do Platão. A gente tá vivendo esse tipo de sociedade. E esse ano que mais a gente vai acabar ouvindo é justamente que essas reformas, logo começando o ano que vem, já vão ser aprovadas. Mas isso a gente ouviu em 2018 também, a gente vai ouvir em toda eleição. E quando que isso vai ser aprovado? Vai ser difícil, só quando mudar o Congresso. Só quando tu conseguir colocar pessoas que realmente querem que essa mudança aconteça lá para dentro do Congresso. É isso, não é? Tava vendo uma reportagem ontem. Sempre em ano eleitoral, desde o FHC, passando por Lula, Dilma, Temer também, sempre em ano eleitoral, as despesas com os programas de auxílio aumentaram. O Bolsa Família estava custando 30 bi, agora o Auxílio Brasil já está em 90 bilhões de reais em ano eleitoral. Por quê? Porque as pessoas se contentam com essas esmolas, enquanto os grandes problemas da sociedade não são atingidos. Uma sociedade só se torna mais próspera quando há criação de riqueza, quando as pessoas têm a oportunidade de evoluir, de conquistar, de crescer. Estava falando hoje sobre problemas de maus tratos animais. Estava lá no órgão ambiental de Jaraguá. Quem que maus trata os animais? Quem que não dá alimentação? Quem que não consegue manter um animal decente? É o pobre. Infelizmente é o pobre, aquele que não tem condições básicas nem para cuidar de si mesmo. Como que nós vamos resolver as grandes mazelas sociais? Quando essas pessoas puderem se preocupar não com a sua próxima refeição, mas talvez com a sua próxima profissão, com a sua próxima formação. Isso só vai acontecer em um ambiente em que as pessoas tiverem a oportunidade de gerar riqueza. A riqueza é aquilo que nos difere de sermos aquele homem primitivo do passado e passemos a evoluir como sociedade em todas as esferas possíveis, porque a riqueza e o progresso social ele está indissociável do progresso econômico. E eu acho que o grande desafio dos presidentes, dos políticos hoje é permitir que dentro do Brasil se tenha um ambiente de negócios mais favoráveis. Hoje o Brasil está na posição 154 no índice de liberdade econômica. Logo atrás de nós, abaixo só 30 posições, está países como Cuba, Venezuela e Coreia do Norte. Nós estamos lá embaixo, na zona de rebaixamento dos países em termos de liberdade econômica, porque no Brasil é muito difícil se empreender, se paga muito imposto, tem muita burocracia, tem muita licença, tem muito alvará, tem muita taxa, tem muita regulamentação, tem muita mão de político onde não tem que ter. Tem que ter liberdade para as pessoas viverem as suas vidas, tem que ter liberdade para as pessoas empreenderem e as coisas vão fluir naturalmente. Mas hoje, a Nespresso, que produz aquelas cápsulas de café, ganha muito mais dinheiro com café do que o Brasil, que é o maior produtor mundial de café. Por quê? Porque o café sai aqui do Brasil e vai para outro país para ser aprimorado em termos de produto. Por que os caras não fazem aqui? Porque aqui é muito difícil. Tem muita legislação trabalhista, eu tenho que dar muito direito para o funcionário, eu tenho que pagar muito imposto, eu tenho muita regulamentação para cumprir, eu tenho que proteger isso, tenho que proteger aquilo, fica muito caro e eu vou para fora. E o emprego? E o desenvolvimento econômico? Como é que a gente vai evoluir como sociedade? Não vai. Então, esse discernimento, essa compreensão de quão complexa é a rede social, a rede
social que eu falo em sociedade, né? E como é importante essa evolução como um todo, eu acho que falta para a sociedade entender que cada consequência, cada R$1 a mais que o governo nos dá, é R$1 que é retirado do nosso próprio bolso. E que esse R$1, na verdade, não vai voltar R$1. Vai voltar 7 centavos, vai voltar 8 centavos, né? E o Brasil é uma mina de ouro, se a gente for parar para analisar. Eu acho que qualquer empreendedor teria um sonho de conseguir investir e criar um negócio no Brasil se não houvesse tanta burocracia. Porque o Brasil é um país perfeito para tu investir. O Brasil tem uma riqueza natural muito grande, o Brasil tem uma imensidão territorial muito grande. A gente tem aqui tudo o que seria necessário para conseguir se começar um grande negócio, para conseguir ser um país próspero. Mas o que atrapalha é justamente essa grande burocracia que tu tem, essa grande taxação, esse número alto de imposto que tu tem que pagar. É tudo isso que de alguma forma vai atrapalhar o sucesso de um possível negócio que tu poderia estar criando ao longo do tempo. Então, o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Tu acabou de dar o exemplo, a Nespresso, para ela é melhor com que ela instale todas as operações dela fora do que aqui, ou com que ela aprimore esse café fora do que aqui, sendo que aqui a gente é o maior produtor de café do mundo. Então, justamente por conta dessas burocracias, por conta dessas taxações, por conta desses impostos, é que justamente esses investidores, essas empresas, elas não vêm se instalando aqui, certo? Infelizmente, não existe um grande segredo para tornar uma nação livre e próspera. É liberdade. O Brasil era muito próximo em termos de desenvolvimento econômico com a ilha de Hong Kong, que era uma ilha de pescadores até a década de 80, semi-desenvolvida, que era um problema na época para aquela nação. E eles tomaram uma postura de, olha, tá tão difícil as coisas aqui, ninguém quer vir para essa ilha, só tem pescador, ninguém quer saber de nada. Vamos fazer o seguinte... Vamos facilitar as coisas, vamos baixar as taxas, vamos reduzir as burocracias. Quem quiser vir, vem. Quem quiser empreender, empreende. Só vamos deixar os caras fazer esse negócio e vamos ver no que dá. Hoje, Hong Kong é uma das ilhas mais prósperas do mundo e o Brasil continua como está. A gente tem um exemplo, por exemplo, eu vou fazer um parênteses aqui. Na escola, eu sempre escutava dos meus professores que o Brasil não dava certo por conta da sua geografia, por conta da sua cultura. Eram vários os motivos dados para o Brasil não dar certo, para o Brasil estar em desenvolvimento. Mas a verdade é que nós temos países dos mais variados tipos que se desenvolveram, assim como dos mais variados tipos que não se desenvolveram. A Austrália, por exemplo, é um país com características muito próximas do Brasil em termos geográficos. Estamos no mesmo patamar da linha do Equador, temos temperaturas similares nas mais diversas regiões, e foi uma ilha colonizada até o século XVIII, XIX pela Grã-Bretanha, com ex-presidiários, dos mais terríveis possíveis. Aquilo que a Grã-Bretanha não queria que tivesse no país dela, os piores criminosos, os estupradores, os assassinos, aquilo que tinha de pior, eram colocados em um navio e levados para a Austrália. A Austrália servia de depósito para os piores presidiários da Grã-Bretanha. E foram esses caras os primeiros colonizadores da Austrália. E o que eles tinham que nunca se teve no Brasil? Liberdade. Eles puderam fazer as coisas sem o governo enchendo o saco deles. E esse foi o início da civilização australiana, que tinha tudo para dar errado, mas que acabou dando certo simplesmente porque não tinha alguém bem intencionado ferrando com aquelas primeiras pessoas que lá viveram. É claro que não foram apenas esses caras que colonizaram a Austrália, depois surgiram várias outras colônias. Mas se você quer um exemplo de que tinha tudo para dar errado e acabou dando certo, é a Austrália, que tinha condições muito parecidas com a nossa aqui no Brasil. Perfeito. A maneira, então, que tu acredita que a gente, de alguma forma, pode acabar transformando o ambiente em que a gente está inserido, que a gente consegue estar transformando a nação que a gente vive, é através da liberdade. São as regras do jogo. Quando eu falo em liberdade, eu falo das regras do jogo. É liberdade mesmo. Porque todos nós somos seres humanos, seja eu aqui no Brasil, seja um australiano, seja um europeu, seja um americano, seja um africano, seja um latino-americano. Nós todos somos seres humanos dotados das mesmas capacidades, e o que muda ou não onde nós vamos chegar são as regras do jogo. É igual uma corrida. Se eu tenho um carro que vai mais rápido, que vai mais longe, que vai mais livre, que vai mais leve, eu vou chegar antes que você. É claro que alguns indivíduos se desenvolvem mais do que outros, mas nós brasileiros não temos nada a perder do que qualquer outro indivíduo de qualquer outra nação. Nós temos exemplo da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, nós temos exemplo dos países escandinavos, que poucas pessoas sabem,
mas que são tidos como países exitosos em termos de políticas socialistas, né? Mas a verdade é que até 1850 eles eram os países mais pobres da Europa e eles acabaram adotando políticas de padrão ouro, que é uma política liberal na economia, de não imprimir dinheiro, passaram a adotar políticas de livre comércio, passaram a facilitar o ambiente de negócios, não entraram na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, como os keynesianistas, que são a teoria econômica mais intervencionista, defende que você tem um desenvolvimentismo. Então eles adotaram o liberalismo como premissa e acabaram saindo dos países mais pobres da Europa para os países mais prósperos da Europa. Nesse meio tempo, em 1950, surgiu uma leva de políticos mais voltados ao intervencionismo na sociedade. Esses políticos floresceram em termos eleitorais na década de 70 e da década de 70 até ali mais ou menos os anos 90, os anos 2000, implementou-se algumas políticas muito fortes em termos de aumento do Estado, principalmente aumento do gasto público, que foi o que aconteceu, e aumento do funcionalismo público. Mas apesar desses dois aumentos, do gasto público e do funcionamento público, do inchaço da máquina, preservou-se ainda um ambiente de negócios livre de exportação e com facilidade para se fazer negócio. Nada de fazer aquelas exigências de documentos desnecessários, de fazer você passar por várias regulamentações de que não levam nada a lugar nenhum. Então o ambiente ainda estava e ainda é favorável. Apesar disso, para você fazer uma redistribuição de riqueza, que é o que os socialistas pregam, é preciso gerar riqueza primeiro. Aqui no Brasil tem gente que defende a tese de que a gente tem que distribuir uma riqueza que a gente sequer tem. Hoje, a renda média do brasileiro é de R$ 1.600. R$ 1.600 é a renda média de um brasileiro. Alguém que ganha mais de R$ 1.600 é alguém que pode ser considerado que ganha mais do que a média. Gente, o Brasil é um país pobre, pobrérrimo, pobríssimo, pobre pra caramba. Esse é o Brasil. E a gente fica falando em políticas redistributivas de renda. Quer dar dinheiro para a área X, quer dar dinheiro para Y, dá dinheiro, mas pelo menos deixa a gente crescer e ter dinheiro primeiro. Porque hoje as grandes carreiras são vinculadas ao setor público. E quem paga o setor público é o pagador de imposto, é o cara que ganha R$ 1.600. Esse cara que tem 40% da sua renda tributada, que podia ganhar muito mais dinheiro, que podia contratar um plano de saúde, que podia contratar uma escola privada para o filho dele, tem que pagar os altos privilégios dos políticos, a caça do funcionalismo público. Como é que um país vai crescer desse jeito? Para um país crescer, precisa ter poupança. Sem poupança, a gente não compra microfone, a gente não compra TV, a gente não constrói um prédio, a gente não empreende. Sem empreendedorismo não há geração de riqueza. Então a poupança é algo fundamental para a evolução da economia na sociedade. E no Brasil as pessoas não conseguem poupar, porque não sobra dinheiro, porque a taxa de juros é muito alta. O que é a taxa de juros? O que é a inflação? É o seu poder de compra sendo corroído por conta do aumento dos preços. Então emprestar dinheiro para o governo, emprestar dinheiro numa LCI, num CDB, numa LCA, vale a pena. Se eu vou empreender, e aí com todo o risco que é empreender no Brasil, 80% dos negócios não passam dos 2 anos abertos, nos 2 primeiros anos abertos no Brasil. Para que eu vou empreender para ganhar lá, sei lá, no final do ano 20%, 15%, 30%? E olha lá, se tu ganhar alguma coisa, já está no lucro, né? Se ganhar 5% do dinheiro investido, já está no lucro. Se o governo hoje está pagando 10%, 15%, eu vou poupar? Eu vou empreender? Eu vou gerar riqueza? Não, eu vou dar meu dinheiro para o governo, vou dar meu dinheiro para os bancos. É o que acontece no Brasil. O Brasil é um dos países que menos poupa, que as pessoas não têm dinheiro nos bancos, não têm dinheiro para empreender. A gente não tem a cultura de ter poupança, de fazer uma aposentadoria. A nossa aposentadoria é do governo. Se eu quiser tirar o meu dinheiro da aposentadoria para eu investir como eu quero, eu não posso. Que país é esse? Que eu não tenho controle nem da própria riqueza que eu gero. É um país que não dá certo, um país que não poupa, um país que não pensa para frente. Perfeito. Tu acabou de me apontar agora diversos problemas, algumas soluções, mas e como que a gente consegue fazer essas soluções serem implementadas? Qual que é o caminho para a gente conseguir mudar de fato o país? Olha, existem alguns caminhos. A Argentina está tomando eu vou começar pelo menos óbvio, que é talvez ir até o fundo do poço e tentar voltar. Tem um cara lá que chama Javier Milei, que ele é um deputado federal de primeiro mandato eleito, um cara bem louco, tem um cabelo todo... e fala umas verdades, fala uns palavrões, ele de tão caricato que é, pode ser que dê certo.
ele está, nas pesquisas, passou agora de 30% de intenção de voto para presidente. Ele é um cara que defende as políticas públicas que eu defendo, que a maioria dos políticos não defende, que é de retirar o poder da mão dos políticos e devolver para as pessoas. Ele é um libertário, assim como eu sou. Apesar de ser libertário, eu sou um libertário gradualista. Então eu acredito nisso como filosofia de vida, mas eu sei que a gente tem um grande caminho para chegar até lá, se é que um dia a gente vai chegar. Mas essa discussão para mim não é importante. Então essa seria uma alternativa, torcer para que caia um raio no meio das coisas e as coisas mudem. Mas a educação, sem dúvida nenhuma, das pessoas é fundamental. Eu diria que a educação política também é muito importante, porque hoje as pessoas votam e não sabem nem mais em quem votam, muito menos acompanham o trabalho das pessoas. E a gente tem que entender por que isso acontece. Isso acontece porque o sistema também nos traz essas consequências. As pessoas bem intencionadas não vão na política porque lá se encontram as pessoas mal intencionadas, e as pessoas mal intencionadas só se encontram lá porque as pessoas bem intencionadas não vão para aquele espaço. Então é um ciclo que se retroalimenta. Enquanto isso não for quebrado, as coisas nunca vão mudar. Mas qual que é o incentivo de você, Léo, acompanhar uma sessão na Câmara de Vereadores de Gaspar? O que acontece? Qual que é o sentimento que você tem? Você já acompanhou alguma sessão? Já. Qual foi o sentimento depois que você saiu daquela sessão? Eu fui vereador mirim no ano de 2016, então lá a gente teve que começar a acompanhar de alguma forma. E na primeira sessão que eu participei, eu tinha 12 anos na época, e teve uma situação que me deixou até quase que envergonhado por estar assistindo duas pessoas, dois caciques na política, duas pessoas já caciques de idade também, discutindo por pontos que não chegariam a lugar nenhum e por pontos que a gente, pessoal de 12 anos, já enxergava que de fato não ia levar a cidade, não ia levar aquela proposta em si, não ia acabar sendo levada para lugar nenhum. Então, a gente sai dali quase que envergonhado por a gente ter eleito aquelas pessoas para estarem fazendo o papel que, de alguma forma, deveria estar sendo feito um papel que, de alguma forma, tem que retornar para a gente, que tem que ser de melhoria para a nossa sociedade, mas, enquanto isso, eles estão lá debatendo e discutindo, muitas vezes, pontos que nem sequer vão acabar retornando como nada, nem positivo, nem negativo, às vezes, para a sociedade. Simplesmente debatendo coisa que, às vezes, não vai chegar a lugar nenhum. Então, a primeira vez que eu participei com 12 anos foi justamente a visão que eu tive. Muito bem, pessoal, isso aqui não foi nada combinado. Foi a primeira vez que eu vi essa história. Mas esse é o sentimento de qualquer pessoa que acompanha uma sessão da Câmara de Vereadores nas cidades por todo o Brasil. Você disse que se sentiu envergonhado, mas eu vi mais em você. Eu vi uma pessoa frustrada, eu vi uma pessoa triste, eu vi uma pessoa talvez até inconformada com a situação. E esse é o sentimento que as pessoas passam a acompanhar a política. A pessoa de bem, a pessoa que quer prosperar, que acompanha a política, que quer ver alguma coisa, ela se sente inconformada, desolada, envergonhada, impotente, insuficiente para quebrar aquilo que está acontecendo. E isso é o que as pessoas de bem sentem ao acompanhar a política. Só que acompanhar a política é importante. Então, na sua vida pessoal, se você for usar essa hora que você gastou vendo uma sessão na Câmara de Vereadores para cursar um idioma, para empreender, para estudar, para jogar bola, você vai se sentir muito melhor do que você gastar vendo política. Então, esse mecanismo, ele é feito, infelizmente, ele afasta as pessoas do jogo político. Ele afasta, e é natural. Eu entendo as pessoas não acompanharem uma sessão, não acompanharem talvez o meu trabalho como vereador, ou acompanhar o trabalho da política de maneira geral, porque é chato. Porque a gente se sente impotente, porque o ser humano, tudo que a gente faz no ser humano é para aumentar a nossa satisfação pessoal. E quando você acompanha a política, a tendência é que a sua satisfação pessoal diminua e não aumente. Então é muito difícil criar essa quebra de sistema. Eu tenho essa missão de tentar, por mim, ter o caminho contrário, de entregar para as pessoas isso aqui, ó, prestação de contas. Eu vou até você e eu mostro o que eu estou fazendo. E tento fazer isso contando o lado bom, contando a importância, começando pelo como. Aquele ciclo dourado, que é a teoria do marketing, né? Você começa desconstruindo a ideia para você mostrar para a pessoa. Por que eu estou fazendo isso? Qual que é o propósito? É para melhorar a vida das pessoas. Como eu vou melhorar a sua vida através dessa proposta? Assim, assim, assado. O que é essa proposta? Geralmente a gente começa pelo começo. O que é a proposta? Para depois chegar no como
e para depois chegar num porquê, que é o propósito. A gente tem que desconstruir isso. Esse é um trabalho que eu tenho que fazer, de tentar, conversando com pessoas como você, como as pessoas que nos assistem, explicar a importância da política e como ela pode melhorar a vida das pessoas de maneira mais natural e não tão engessada possível. Então, as pessoas passarem a acompanhar a política é importante, mas isso não é fácil, porque a política, quando acompanhada, tende a não dar benefícios pessoais direto para aqueles que acompanham. Tem que ser quase como uma doação, você entende? Você está tirando o seu tempo precioso para uma coisa que vai te fazer mal individualmente, mas porque você sabe que é importante. Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas estão dispostas a fazer isso? São muito poucas, né? Então, as pessoas que têm essa noção da importância da política não podem se ausentar em tomar a decisão de participar da política. E você foi uma dessas pessoas que se colocou a participar, você foi uma dessas pessoas que saiu de alguma forma da zona de conforto, da zona de ficar simplesmente criticando, botou a cara, foi lá e começou a fazer. Qual que é a visão que tu tem, que acabou sendo talvez uma quebra de expectativa, talvez tu não tinha uma expectativa em cima disso, isso te atendeu, mas eu quero saber qual que é a tua visão antes de entrar, de fato, dentro da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, para a visão que tu tem hoje, do teu papel enquanto vereador. O que que tu achou que tu poderia fazer e que na verdade não é bem assim? O que que tu achou que era e que tu viu que talvez pode ser muito pior do que tu imaginava? Eu quero saber um pouquinho dessa tua visão do antes e de fato quando tu começou a executar lá dentro. Eu não tinha muitas expectativas de como iriam ser os trabalhos lá dentro, mas uma coisa que sempre me vem à cabeça quando as pessoas me perguntam do que eu tô achando do trabalho, que isso é bem comum, o que tu tá achando, né? Eu tô achando várias coisas, mas eu escutava muitas coisas de fora do que era a política no dia a dia e infelizmente muitas das coisas, se não a maioria, se confirmam na prática. Não diria que nem mais nem menos, é exatamente aquilo que a gente escuta. Só que uma coisa é você escutar, outra coisa é você vivenciar. E vivenciar todos os dias não é fácil. Então isso é uma coisa que te corrói e te corrói bastante. Ainda mais quando você está num ambiente em que você pensa não exatamente como a maioria dos seus colegas. Então é um ambiente pesado e que tem o seu preço. Imagina você trabalhar junto com um colega de trabalho, um ambiente de trabalho em que as pessoas te odeiam ao seu redor. Não é uma coisa muito fácil, não é uma coisa muito agradável. Então também precisa se habituar a isso. Mas o lado positivo dessa história é que apesar de vivenciar o que é a política no dia a dia não ser algo muito fácil, eu também consegui impactar a política com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acredito, com políticas públicas para mudar a vida das pessoas, né? Então a gente, por exemplo, aprovou o maior programa de PPPs e concessões da história da cidade, que vai permitir que praças, parques esportivos, quadras, academias sejam geridas pela iniciativa privada. A gente quebrou o monopólio do serviço funerário e abriu a possibilidade para terceirização de serviço que vai baratear os custos e aumentar a eficiência desses serviços. Nós conseguimos auxiliar na elaboração da lei do 5G de Jaraguá do Sul. Fomos o primeiro autor a apresentar um projeto nesse sentido. O 5G vai aumentar a produtividade, vai trazer mais tecnologia para as áreas, vai impulsionar a economia. Nós aprovamos uma lei que substitui aqueles alvarás, licenças e documentos necessários na parede dos empreendedores, que coloca lá um monte de alvará. Tudo aquilo vai poder ser substituído por um QR Code. Então esse tipo de projeto que vai impactando a vida das pessoas, vai gerando economia, vai desburocratizando, são coisas que não têm preço, que nenhuma outra atividade que eu fosse escolher, me dedicar na minha vida, eu conseguiria impactar tanto a sociedade como a política me permite. Porque a política, quando bem feito, ela impacta a vida das pessoas em uma escala impossível de se imaginar em qualquer outra atividade, como por exemplo uma atividade de voluntariado, né? Eu sempre participei de voluntariado em mais variadas épocas da minha vida, mas a política ela consegue proporcionar o bem para as pessoas em uma escala que nenhuma outra atividade consegue, assim como também consegue proporcionar o mal. Então, ao mesmo tempo que eu vejo isso acontecendo, eu tenho essa visão dos dois lados, né? E é claro que tem pessoas bem intencionadas que acham que muitas vezes estão fazendo uma política pública boa, mas sem analisar as consequências, sem fazer um estudo real da proposta. Tem uma frase do Otto Bismarck que fala: sobre leis e salsichas, uma vez que você sabe como elas são feitas, você não as engole mais. Estar na política é compreender que você talvez queira comer salsichas, mas as leis, meu amigo, essas são difíceis de engolir, porque como elas são feitas, ninguém merece. Perfeita comparação entre a política e a salsicha.
Essa eu nunca tinha ouvido, gostei bastante. Eu vivenciei, agora recentemente, eu passei por um processo, passei por uma experiência que acabou me decepcionando bastante, principalmente quanto à política. Porque aquilo me mostrou que, de fato, às vezes a gente pensa que existe muita gente, e às vezes a gente vê, enxerga muita gente que tá lá e que a gente pensa, não, essa pessoa ela de fato tá fazendo diferente, essa pessoa de fato ela é diferente. Mas tu vê que ao longo do percurso, muitas dessas pessoas elas também acabam sendo corrompidas por isso. E agora a experiência que eu passei recentemente foi justamente de poder ver muito de perto, de fato, como que isso funciona. De que a prioridade muitas vezes não, na maioria das vezes, das grandes autoridades, das pessoas que têm poder para mudar alguma coisa, por exemplo, da pessoa que tem poder para mudar a educação no Brasil, que é o ministro da Educação, aqui citando ele como exemplo, de que de fato ele não está interessado em querer mudar a educação do país. Ele de fato está interessado só em interesses próprios e ele só está interessado justamente na próxima eleição que vai vir por ali. E assim eu acredito que é muito difícil tu encontrar algum lugar que não tenha pessoas assim. Então agora com o projeto Oratória nas escolas que a gente está trilhando, a gente acaba tendo muito contato com autoridades de educação de diversas cidades, não só aqui do estado, como de todo o Brasil. E a gente consegue enxergar que muitas vezes a prioridade dessas autoridades de educação não está naquele aluno que vai ser beneficiado pelo projeto. O que aquele gestor de educação ele vê é uma oportunidade dele conseguir utilizar esse projeto como alavanca. O que ele vê é uma oportunidade dele conseguir crescer em cima disso. O que ele vê é a oportunidade de conseguir colocar alguém debaixo do braço e levar essa pessoa junto com ele. Ele não vê, de fato, a transformação que ele pode fazer. A maioria dos políticos, e digo 90%, sem ter um dado concreto, mas acho que a gente consegue pensar nisso rapidamente, não está interessado, de fato, em quem o colocou lá. Está interessado em como que ele vai fazer para aquela pessoa colocar ele de novo lá. Mas não vai ser pelo trabalho que ele realizou. Porque ele não está, de fato, se importando com aquela pessoa que está lá na ponta. O político está interessado com os 4 anos que logo vão acabar e que vão vir mais 4 anos. Os 4 anos que logo vão acabar e que logo vão vir mais 4 anos. Então eu falo principalmente de educação porque é onde eu estou inserido e é onde hoje eu mais acompanho justamente por conta desse projeto. A educação do Brasil, ela não está tão distante de conseguir ser resolvida. É simplesmente ter alguém com o pensamento de querer colocar lá para resolver. Porque recurso, eu acredito que todo o poder executivo tem para conseguir implementar um bom método de educação, porque 30% do recurso de uma secretaria de educação é destinada, de uma prefeitura é destinada à secretaria de educação. Não 30% apenas, de uma receita de uma cidade. não apenas na prefeitura, No Brasil. mas o Brasil, dentro dos países da OCDE, é o país que mais investe em educação. E aí volta aquilo que eu falei anteriormente para você. O problema não é falta de recurso. É como esse recurso é aplicado. Exatamente. Perfeitamente. Porque falta método. Hoje, falando em educação brasileira, falta um método claro. Como que a gente consegue resolver isso daqui? Falta um método de como que a gente consegue colocar esse aluno realmente para aprender aquilo que ele precisa. É uma discussão que já virou até clichê e que tem gente que concorda, tem gente que não concorda, mas que essa discussão ela já virou popular no meio de todo mundo. Do porquê a gente, muitas vezes, dentro da escola, a gente é ensinado a tais situações e não as situações que a gente vai acabar vendo no nosso dia a dia. Então, tu falou aqui sobre a importância da educação política. Por que eu não estou vendo nada de política dentro da sala de aula? E não é política partidária, não. É a política, de fato, concreta de como que ela funciona, é de como que a economia de um país funciona, é de como que funciona o sistema de impostos. Por que eu saio da escola e eu não vejo isso dentro da sala de aula? Por que eu saio da escola e eu não aprendo sobre oratória dentro da sala de aula? Por que eu saio da escola e eu não sei declarar o meu imposto de renda? Por que eu saio da escola e ali dentro eu tive que ser desafiado a fazer uma apresentação de trabalho, mas por que eu não fui ensinado a fazer essa apresentação de trabalho? Então essas perguntas são as que eu mais estou me fazendo ultimamente. E a experiência que eu tive recentemente, e a prova principalmente que eu tive recentemente, é de que a gente não vê esses assuntos dentro da sala de aula, porque a pessoa responsável por a gente ver não quer que a gente vê.
Mas principalmente ele não tem interesse se eu vou ver aquilo lá ou não. Ele tem interesse só naquilo que vai acabar gerando uma mídia para ele poder estar lá daqui a 4 anos. Tu estando lá dentro, tu tem essa mesma visão ou não? Cara, perfeito. E por que nós vamos esperar que alguma coisa vai mudar? Por que nós vamos esperar que o método de ensino, o conteúdo de ensino vai mudar? Não tem motivo racional para a gente achar que as coisas vão mudar. Acho que a reforma do ensino médio foi um avanço ao dar mais liberdade, ao respeitar as particularidades de cada estudante, mas a verdade é que o sistema de ensino ele é o mesmo faz 250 anos. Desde que a gente adotou essa política do Estado a ensinar as pessoas, o sistema de ensino é o mesmo. É um professor, um quadro, que agora, na maioria das vezes, não é mais negro, é um quadro branco com um canetão, olha só que grande evolução, e um monte de aluno do outro lado olhando para esse professor e falando sim senhor, não senhor. E aquilo que é ensinado nas escolas não muda, e o método não muda, o mundo evolui e a gente fica no mesmo sistema. Tudo na vida mudou, a forma que as pessoas se locomovem, o transporte, os carros, o avião, o telefone celular, o data show, tudo mudou, mas a forma em que os alunos são ensinados é o mesmo há séculos. Nada na sociedade ficou tão estagnado como a educação. E quando a gente pensa que alguma coisa vai mudar, agora, por exemplo, com as matérias, com as disciplinas que chegam a entrar dentro do novo ensino médio, porque a gente vem passando por uma constante revolução, agora a gente está, por exemplo, dentro das revoluções das redes sociais, e vai entrar uma matéria sobre redes sociais para dentro da escola. Quem que vai dar aula sobre essa matéria de redes sociais? É o professor de geografia, cara. Eu não consigo imaginar o meu professor... E isso é literal, eu não tô brincando. Eu queria que fosse você conseguiria dar uma aula de rede social muito melhor do que o professor. De fato, e qualquer aluno conseguiria dar uma aula melhor sobre redes sociais do que o professor de geografia. Eu não consigo imaginar o meu professor de geografia hoje me dando uma aula de rede social. Não, pra mim isso daí tá impossível. Não, e tem um outro estudo que eu tive acesso essa semana que mostra que de aula realmente dada para os alunos nas escolas brasileiras, ela dá uma média de 2 horas por dia. Então, de tudo aquilo o tempo que o estudante passa na escola, só 2 horas por dia, em média, é dado em forma de conteúdo. E a gente não vai nem entrar no mérito, na forma, na qualidade desse conteúdo, porque daí fica ainda pior. Mas se você pensar a quantidade de recurso, a quantidade de tempo, e tempo é escasso, é o bem mais valioso do ser humano, que é gasto, não é investido, é gasto, jogado fora das pessoas em uma atividade improdutiva, como muitas vezes é a educação, e eu sinto falar que educação muitas vezes é uma atividade improdutiva, porque ao mesmo tempo que ela é uma solução hoje, ela é uma atividade improdutiva, dói de ver e dói de a gente entender que infelizmente a educação não é prioridade daqueles que têm o poder de decisão na mão, porque as coisas não vêm mudando e eu não vejo... eu queria terminar esse podcast com uma mensagem mais otimista, mas eu não vejo grandes indícios de que as coisas vão mudar para melhor. É que é difícil a gente terminar esse podcast de uma maneira positiva quando a gente está falando sobre política e quando a gente está falando sobre política no Brasil. Ou educação no Brasil, né? Ou educação principalmente no Brasil. Então é uma situação que vem se complicando a cada dia mais, mas que eu tenho convicção de que vai demorar, mas vai mudar. Por que eu digo que vai demorar? Porque essa geração atual que está lá na política... E sabe como é que vai mudar as coisas, Léo? Como? Eu acho que tanto eu como você temos essa noção. São pessoas que saíram desse sistema, mas que não são reféns desse sistema. São pessoas como você, que lançam um livro, que se dispõem a colocar a cara a tapa, que correm para que a sua ideia, em primeiro lugar, impacte positivamente a vida das pessoas. São essas pessoas as futuras lideranças que vão mudar esse sistema. A gente não pode esperar que a mudança venha de quem está no sistema. São as pessoas de fora, são os indivíduos, os agentes de mudança. Se algum dia isso vai mudar, vai vir de pessoas como você. Talvez como eu, que também não acham que as coisas têm que ser como sempre foram. Então, quando a gente se unir, algumas dessas pessoas meio revoltadas, aí as coisas podem evoluir. Eu tenho fé que isso venha acontecer um dia. Não vai ser fácil, mas esse é o único caminho que eu acho que é viável. Com certeza.
também acho que não vai ser um caminho tão rápido, vai ser um caminho demorado, mas é um caminho que com toda certeza vai acabar chegando, e eu quero muito estar aqui ainda quando isso acontecer. Eu imagino que ainda vou estar, e de alguma forma, talvez não diretamente exercendo algum cargo político, mas exercendo o meu papel como cidadão, exercendo o meu papel enquanto revoltado também de, por exemplo, levar esse livro para dentro das escolas. Por quê? Porque muitas vezes a gente acredita que a transformação que a gente pode fazer é só efetivamente quando a gente está lá exercendo algum cargo político. Não. Eu posso exercer o meu papel enquanto cidadão na transformação de uma sociedade, assim como eu consegui fazer com a criação e com o método que vem por trás do oratório nas escolas. Então eu posso fazer, você pode fazer, não necessariamente tendo algum cargo político e participando efetivamente com um cargo eletivo, mas sim nas ações que a gente pode fazer ao longo do dia. Então eu acho que o caminho ele vai tardar, mas ele vai chegar, e a gente ainda há de ver um novo Brasil. Acredito nisso. E vão ser das pessoas e não dos políticos. Amém. Esse é o caminho. Algum comentário antes de finalizar, Rodrigo? Cara, fantástico aí trocar essa ideia com você. Muito feliz de te conhecer, muito feliz de trocar fazer essa troca de experiências realmente muito produtiva e tentar realmente dar esse sinal para aqueles que nos escutam, para aqueles que nos veem, para que não sejam apenas mais um que critica. Seja mais um que faça, que assuma a sua responsabilidade. Eu vou entender aqueles que não quiserem assumir a sua responsabilidade, porque eu sei que não é fácil. Que o sistema leva-nos à inércia. Mas se a gente espera mudança, a gente quer mudança, a gente tem que mudar. É isso aí. Show. Rodrigo, foi um prazer, obrigado por aceitar o convite, obrigado por bater esse papo, obrigado por toda a troca que a gente teve aqui. Tenho certeza que o povo de Jaraguá está muito feliz contigo e principalmente muito feliz com o teu trabalho. Tenho certeza que esse trabalho não vai ficar em Jaraguá e tenho certeza que todo esse teu potencial ainda vai ser levado para todo esse Brasil. Tenho muita fé nisso, mesmo acabando de te conhecer, consigo perceber aqui os grandes objetivos que tu tem e principalmente a força que tu tem para conseguir transformar justamente o ambiente que tu está inserido. Então, obrigado novamente pelo convite. Obrigado mais uma vez à equipe da TV Gaspar, nossa parceira aqui nesse projeto. Meu recado agora vai para todos os empresários, para todas as empresas, para todo mundo que de alguma forma pode contribuir com o crescimento do podcast. Seja parceira aqui do De Sobra, seja parceira aqui desse movimento que a gente está criando, justamente um movimento onde a gente consegue estar trazendo histórias de pessoas inspiradoras para que a gente possa estar compartilhando isso cada vez mais. Aqui a gente acredita que todo mundo tem uma história e que toda história vale ser contada, porque toda história existe um ensinamento a ser criado depois daquilo e principalmente existe alguém que vai acabar se inspirando nisso. Então você contribua junto ao De Sobra e tenha sua imagem aqui junto vinculada a todo esse movimento. A todos que estão aqui nos assistindo, nosso muito obrigado. Se inscreva aqui no canal, independente da plataforma de áudio que você tá, seja Spotify, seja onde você for. Siga a gente por ali também. Se você ainda não acompanha a gente pelas redes sociais, siga lá no Instagram, @desobrapodcast, e fique por dentro de todos os novos lançamentos. A gente vai ter episódio toda semana, então tem episódio toda semana aqui no nosso canal de YouTube e em todas as plataformas de vídeo e áudio aqui da internet. Grande abraço a todos, mais uma vez obrigado, Rodrigo. Vejo vocês na próxima semana.